possa ser pelo Teu Espírito Santo. Toma a boca dele, Senhor. Toma o sentido dele, Pai. E prepara, Senhor, também o nosso coração, que toda a mente esteja cativa à obediência a Jesus Cristo. E que haja um alinhamento, Pai, com os céus nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar? Eu falo que eu sou um homem, um pastor afortunado, porque tem mensagens que Deus me dá de uma maneira estranha até. Eu estava... e depois, no louvor, geralmente, Deus vai corroborando, né, com aquilo que Ele te deu. E Deus falou muito comigo. E às vezes você... eu não sei se isso acontece com todos, mas às vezes você prepara um esboço, tudo, e às vezes você fica naquela situação. Tchau, as crianças. Tchau. Vocês já foram, já? Né? E às vezes a gente, até pelas tribulações do dia a dia, aí na quinta-feira Deus me deu essa mensagem dentro do banco. Recebi uma notícia que eu fiquei meio chateado. Eu fui ao banco na quinta-feira e descobri que a gente não pode ficar velho, né? A minha parcela da casa aumentou. Eu fui ao banco e falei, por que está aumentando? Aí descobri, não, o seguro seu, porque você completou 50 anos o ano passado. Eu falei, que maravilha, hein? Aí ele aumenta o seguro da casa quando você completa 50 anos. Aí vai assim, quando completa 50, quando completa 60, se o teu financiamento for longo, for até os 70. Então, vocês que têm casa financiada, se preparem. Já vou preparando para vocês, né? E Deus, ao sentar ali, e o pior que eu não sabia, Deus me deu uma palavra que até entendam. Fala sobre a vitória do cristão. Enquanto eu ainda não sabia da notícia, né? O porquê. Estava sentado lá no banco e sabe como é que é a Caixa Econômica Federal, né? Então, ainda bem que pelo menos hoje você pode esperar sentado. Antigamente era aquela fila enorme em pé e lá dava para sentar e enquanto estava sentado o Espírito Santo falava comigo e eu escrevia. Eu gosto de escrever, adoro. E aí, conforme ele falava, e Deus falava para a vitória do cristão. Abra sua Bíblia em João 16, 33. E ouvindo o Vitor, depois o próprio Tiago, né? Sobre a fração da vida, né? O Vitor usou o termo fração da vida, eu fiz questão de... E realmente a vida é uma fração, né? Se compararmos com o tempo de Deus e do universo, a nossa vida é uma fração. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo, fala forte isso daí, tereis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele, praticamente aí nos últimos momentos dele, e ali como ser humano, né, aqueles últimos dias cruciais, sofredores, mas de muita comunhão com os discípulos. Eram dias sofríveis? Sim. Porém, eram dias em que Jesus
se aproximou dos discípulos de uma forma mais íntima, mais próxima, e começou a se revelar. Você sabe que é nos momentos mais difíceis é que Jesus se revela, né? Quando você estiver passando por tribulação ou por momentos difíceis, é nesses momentos que Ele mais se revela a nós. É desse momento que Ele traz as maiores revelações, né? E nós vemos aqui, Jesus fala: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ele fala em quem? Em mim. E aí agora Ele reverte: no mundo tereis aflições. Jesus está falando aqui, o mundo oferece aflições. É o que o mundo tem para oferecer. Ah, mas o mundo tem riquezas, tem. Não vou falar para você que não tenha, mas tudo é seguido de aflições. Tudo que você faz no mundo é seguido de aflições. Você ter muito dinheiro, tem aflições. Você ter pouco dinheiro, aí que tem muita aflição, né? Você ter até quantos está bem, está firme, forte, e de repente descobre que tem uma doença incurável, e poucos dias depois vem a morrer. Ah, mas estava bem. Então, o que Jesus está falando? O mundo, o que Ele nos oferece? Aflições. Por mais, eu vou traçar um paralelo aqui, desculpa eu traçar esse paralelo. Quem aqui, acho que todos acompanharam a convocação do Neymar. Mas, ele já disputou 3 Copas do Mundo, não ganhou nenhuma delas. No Brasil não ganhou, não foi ele só, mas é uma seleção. São 11 jogadores que jogam e mais um monte de reserva que entra. E não ganharam, porque só um ganha. E o mesmo que ganha uma Copa, o Brasil tem 5. E a gente reclama. Não é assim? Mas aí eu brinco com o pessoal que o Brasil está com um novo ciclo de 24 anos. Teve 24 entre 70 e 94. Eu ouvi as mesmas coisas. Que o jogador antigo jogava mais e ele amava a camisa. Era a mesma coisa, gente. Não mudou. Se o Brasil ganhar agora, esses aqui se tornam os novos, né? Olha, o jogador antigo, né? E vai ser assim sempre. Por quê? Porque é o que o mundo oferece, só aflições. Então o Neymar não ganhou 3 Copas. O cara tem dinheiro, tem casa, tem tudo que você imaginar, ele pode ter com dinheiro. Mas o nível de cobrança e de aflição em cima dele é grande. Por mais que ele tenha, mas parece que nada disso é o suficiente. Porque o mundo, ele só oferece aflições. O mundo só oferece aflições. Se você esperar neste mundo, você só vai ter aflições. Você hoje trabalha numa empresa. O Vitor, eu gosto de pegar algumas coisas. O Vitor citou sobre o apartamento dele, até a vista, que ele sonhava. Hoje, por exemplo, eu quero ser gerente da minha empresa, tal. O gerente ganha X mil reais. Eu quero ser. Você se torna gerente. Daqui 2 dias, a cobrança em cima do gerente é muito maior do que a cobrança que é no funcionário que é do chão de fábrica. É ou não é verdade? E aquilo começa a afligi-lo. Aí tem um tal do, como é que se chama? Burnout. Que atinge principalmente os altos escalões. Os empresários,
os de alto cargo, atinge. Mas, poxa vida, ele não queria chegar ali. O mundo tereis aflições. Você tendo ou não tendo, você vai ter aflições. Por isso que Jesus fala: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E antes que alguém use um versículo que não existe, e vós vencereis, não tem? Quantos já não complementaram? Não tem, tá? Esse é o último versículo desse capítulo. Não existe, porque a vitória de Cristo basta. Ele já venceu, né? E aí, muitos de nós estamos preocupados em vencermos nesta vida. E aqui eu quero dizer que não é problema você galgar algo melhor, um conforto maior para a tua família, um cargo melhor na sua empresa, um salário maior, ter saúde. Isso é importante. Eu não estou tirando a importância disso, né? Faço academia há 4 anos e faço em torno da minha saúde, graças a Deus. Gente, eu aconselho vocês. Eu não estou falando isso para você ficar fazendo fotinho no espelho da academia e, né? Todo bombadinho. Não é isso não, ô bombadinha, né? Mas é porque realmente é saudável. É muito bom. É um conselho que eu dou para todos, sem exceção. Não é frescura, não é nada disso, não. É bom mesmo. Melhora a tua condição de vida, a tua condição mental. Então, mas isso tudo não é... muitos de nós estamos preocupados em vencermos nesta vida. Luta-se para conquistar satisfação profissional, conjugal, financeira e até eclesiástica. Quantos não brigam para ter um cargo de pastor ou de coisa semelhante? E muitas, infelizmente, por causa dessas brigas, acabam também causando até escândalos. Por quê? Porque há uma briga incessante por cargo, por isso ou por aquilo. Por quê? Se quer vencer neste mundo. Mas eu quero te chamar para algo maior. Algo maior. É importante termos metas, realizarmos sonhos, porém, para nós cristãos, temos que entender que a nossa base primordial de realização é estarmos em Cristo Jesus. É estar em Cristo Jesus. A minha meta principal, o meu objetivo principal é estar em Cristo, é viver em Cristo. Foi a primeira música? Para te adorar, ó Rei, foi que eu nasci. Quando você canta esta música, você está dizendo que a tua vida está destinada a Cristo. A minha e a tua vida, ela está destinada a Cristo. Qual tem sido o teu foco de vitória? Eu quero falar que, e muitas das vezes, quando essas coisas que eu citei aqui, né, satisfação profissional, conjugal, financeira e até eclesiástica, algumas delas não vão acontecer. E você é um derrotado por causa disso? Hein? É isso que eu quero colocar para vocês. Porque no padrão do mundo,
Isso é derrota. E para o padrão do mundo, sempre é derrota. Né? Se por um acaso você assistir um programa de fofoca, você vai ver que pode ser o cara mais gente boa do mundo, sempre tem alguma coisa para ser detonado. É ou não é verdade? Você pode ser o melhor músico, o melhor isso, o melhor aquilo, o melhor pastor, o melhor bispo, o melhor sei lá o que, o melhor patrão, mas sempre o mundo vai estar te cobrando e te afligindo. Sempre. O apóstolo Paulo, ele declara em 1 Coríntios 15, 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque se você espera nas coisas dessa vida, as coisas dessa vida elas vão te frustrar. Em algum momento elas vão te frustrar. Em algum momento. Você pode estar indo em vento em popa na tua área profissional, mas em dado momento, eu conheci pessoas, excelentes profissionais, tinham excelentes salários, mas tinham depressão. E muitos que até se mataram. Eu já contei esse caso aqui, me perdoem, eu gostaria de contar novamente. Há uns, em torno de 15 anos atrás, mais ou menos, 15, 20 anos, tinha um ex-jogador de País de Gales que jogou muito tempo na Inglaterra. Eu não me lembro o nome dele. Jogou por muito tempo na Inglaterra e depois veio a ser... Ele parou de jogar, ele era muito respeitado. Quando ele parou de jogar, ele foi ser técnico da seleção de País de Gales. Tinha uma família exemplar, tudo correto. Parecia estar tudo bem. Case de sucesso. Vencedor, não é? Você olhar para a pessoa e você fala assim, não, é vencedor. Uma bela semana, um belo dia, ele sai de casa, a esposa se despede dele, não volta mais. Passado o primeiro dia, segundo dia, a esposa aciona a polícia e procuram ele. Terceiro dia, quarto dia, acharam. Ela foi no porão de casa. E no que ela foi no porão, ele estava enforcado. E ali ele deixou uma carta dizendo que ele já estava vivendo em depressão há mais de 10 anos. E ninguém sabia, nem desconfiava. Por quê? Ele apresentava uma vida vitoriosa. Aos olhos humanos. Aos olhos humanos apresentava uma vida vitoriosa. Poxa vida, o cara terminou de jogar a seleção do país dele. Eu tenho uma família, tinha tudo. Mas se você não estiver em Cristo, você não tem nada. É Cristo quem nos garante a vitória, e estarmos nele é sermos vitoriosos. Porque eu e você, com toda a nossa capacidade, nós não conseguimos vencer o mundo. O Neymar não consegue vencer as críticas. Ele pode jogar uma partida esplendorosa. Alguém vai lá e criticá-lo. Porque o mundo é assim. Né? Essa semana, hoje eu estou bem futebolístico, né? Mas... Essa semana o técnico do Palmeiras ganhou tudo nos últimos anos. A torcida lá fez o português lá, eu esqueci o nome dele, o Abel. A torcida fez puxa vida, o cara está ganhando tudo no Palmeiras, né?
Nunca o Palmeiras foi tão vencedor. A gente que é do outro time torce para que ele seja demitido, né? Mas o que eu quero dizer é que infelizmente é assim que o mundo age. Aleluia. Aleluia. Se você esperar nas coisas dessa vida, você é o mais miserável, porque o mundo só oferece miséria. Ah, pastor, mas você é rico, mas eu posso, mas é passageiro. É passageiro. Você sempre vai estar tentando vencer a derrota. Não é que você vai tentar ser um vencedor de verdade, porque você nunca consegue. Você já viu falar a gente em vendas tinha aquilo que é a cenoura amarrada na ponta de uma corda, e o coelho, ele come um pouquinho, e aí o cara que está com a corda puxa a cenoura, e o coelho fica desesperado atrás da cenoura. Ele nunca consegue comer a cenoura inteira. Ele só come um pedacinho. Aí puxa, come um pedacinho. Isso fala em vendas que é assim: você bate a meta esse mês, aí chega no mês seguinte, dobra-se a meta. Não é a da Dilma, né? Dobra-se a meta. Dobra-se a meta. Aí você se mata lá e você fala: ai meu Deus. Aí você fica desesperado. Você não bateu a meta no mês passado. Mas o mundo sempre quer mais. Quer mais. Quer mais. Por vezes entendemos que ter as coisas que o mundo proporciona está ligado a uma vida vencedora. E se essas coisas não se realizam, nos sentimos fracassados. Quantos de vocês já se sentiram fracassados porque não conseguiu isso ou aquilo nessa vida? Ou você é o cara que conseguiu tudo que você quis? Se você é o cara, me ensina, né? Tem uma frase que o pessoal fala: não se pode ter tudo. É isso que o mundo faz. É ou não é verdade? Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo, e não se pode mesmo, porque o mundo não tem tudo para te dar. Mas eu conheço um que tem tudo para te dar, é Cristo. Esse pode te dar tudo o que nós precisamos, né? Romanos 8:31. Abre lá, por favor. O apóstolo Paulo aqui, quando ele fala esse primeiro versículo, que a gente toma até como como é que se chama? Quando você tem uma frase de efeito, é um amuleto, pode ser um amuleto. Às vezes a gente toma até como um amuleto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito já sai grandão, né? Fala assim: quem vai ser contra mim? Quem? Aí você mistura isso com as coisas dessa vida. Aí quando você mistura com as coisas dessa vida, quando você tem a primeira derrota das coisas dessa vida, você fala assim: será que Deus está comigo? Quantos de vocês perguntaram assim já: se Deus é por mim, se Deus está comigo? Se Deus está comigo, tudo vai dar certo. Aí, vamos continuar? Ler. Porque a continuação dessa leitura, desse contexto, nos dá o entendimento correto do que... Aí ele fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí a gente já fala assim: poxa, mas... Vou usar uma brincadeira aqui, tem uma pegadinha nesse versículo, volta lá. Jesus precisou o quê? Ser entregue. Ele entregou o quê? A sua vida.
ele foi maltratado. E aí Jesus, nos versículos anteriores, ou aquele versículo, o primeiro versículo que nós lemos, o versículo tema, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus morreu. Ah, mas ele ressuscitou. Mas antes de ressuscitar, ele apanhou, ele sofreu, ele verteu sangue. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus, ele teve uma perda para que nós ganhássemos. Vocês acham que foi bom? Deus achou legal ver o seu filho lá na cruz? Você é Deus também, você aguenta. Acho que Deus ficou... Não, Deus não teve prazer ao ponto... A Bíblia fala que quando Jesus está sendo crucificado, o dia se tornou 3 horas da tarde, ficou como? Noite. Deus virou as suas costas, porque ele não podia ver o seu próprio filho ser maltratado. Então, às vezes nós somos poetas demais, achar que Deus, olha, ele se agradou por causa de mim, de você. Ele não se, apesar que a Bíblia fala que ele agradou moê-lo, mas entenda o contexto. Deus não ficou satisfeito, feliz em moer o seu filho Jesus. Aí ele fala: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem justifica. Aí, o apóstolo Paulo fala assim: pode-se levantar acusações? Pode. Mas essas acusações, por mais que elas venham, se você estiver em Cristo, quem te justifica? É Deus, não é este mundo. Não é as pessoas deste mundo que vão te justificar. Não é o padrão deste mundo que vai te justificar. Mas é Deus quem te justifica. É Deus. Aí ele está falando de um outro patamar, que não é neste mundo que você tem justificação. Quando eu falo deste mundo, este mundo não vai te justificar, mas é Deus quem vai te justificar. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai, e o que também intercede por nós. Por que Cristo intercede por nós? Porque neste mundo nós temos aflições, e alguém nos condena, alguém nos acusa, as forças desta vida querem nos colocar para baixo, mas Cristo está sentado à destra do Pai, e Ele intercede por nós. E quando eu lia isso daqui, eu falava assim: daqui a pouco a gente chega lá. Amém? Não vou falar. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu antes. Já li isso daqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Olha só as coisas. Parece que Paulo está sendo meio down, mas não, ele está falando: todas essas coisas podem nos acontecer, mas se nós estivermos em Cristo, quem nos separará do seu amor? Pode acontecer, nós estamos sujeitos, e se essas coisas acontecerem, não é porque somos derrotados, mas se você estiver em Cristo, nada poderá te separar do amor dele. Aleluia. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Aí ele fala: peraí, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora ele fala assim: por amor de ti somos entregues à morte
todo dia somos reputados como ovelhas para o matador. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Todos os dias nós somos entregues à morte. Você já parou para ler esse versículo e entender que todos os dias, nesta vida, por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, porque todos os dias nós somos entregues à morte. Somos reputadas como ovelha que vai para o matadouro. O mundo já tem dado uma sentença a nós. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu não, o apóstolo Paulo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Aleluia. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia. Porque essas coisas, elas são mundanas e passageiras, e elas vêm, não é porque Deus quer a perseguição, não é que Deus quer a fome, ou a espada, ou a nudez, ou o perigo, nada disso. Essas coisas é aquilo que o mundo oferece, mas em todas essas coisas, se Jesus venceu o mundo, e se nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Essa é a vitória do cristão, é sabermos que independente daquilo que acontece aqui, independente, você é mais do que vencedor. É essa a tua alegria. A tua alegria não é se amanhã você, e queira Deus, entre 50 milhões de reais na sua conta. Amém. Mas essa não pode ser a tua alegria plena. Você vai ter que pagar imposto disso. E o imposto de renda aqui no Brasil não está brincadeira. Mas você vai reclamar porque pagou imposto disso. Vai ou não vai? Aí vou ter que dar tudo isso para o governo. Esse governo ladrão. Não é assim que a gente fala às vezes? Ai, Jesus. Aí ele começa a falar. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estarmos junto de Cristo, estarmos junto do seu amor, essa é a nossa verdadeira vitória. Essa é a vitória absoluta. Aleluia. Eu sei que muitas das vezes vem o desânimo pelas situações dessa vida, e às vezes nós nos pomos, mas quando estamos em Cristo, mais uma vez eu gostaria de usar o Vitor que estava ministrando aqui o louvor, mas quando buscamos a Ele, às vezes nós olhamos a situação dessa vida e nós fazemos como o Vitor: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Aí você começa a falar com o Senhor. Aí você vê que nele está o teu sustento, nele está a tua alegria, nele está o teu prazer, nele está tudo aquilo que você precisa. Não é no teu parente, não é no teu irmão, não é no teu pai, não é na altura ou na profundidade, não é nada disso, é em Cristo Jesus, nosso Senhor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, é estar em Cristo. Aleluia. Esse escrito nos direciona que a verdadeira base da vitória é o próprio Cristo. Aleluia. É Jesus, Ele é a base da nossa vitória. Você está procurando: ai, pastor, eu não vou mais na tua igreja não, viu? Porque você fala que mesmo se eu tiver com problema financeiro, mesmo assim eu posso ser vencedor. Eu já não aguento mais o problema financeiro. Deus vai resolver um dia o teu problema financeiro, mas eu quero falar, mesmo que você tenha esse problema financeiro a vida inteira, Ele te torna mais do que vencedor.
Isso daí é o problema não é o problema. O problema não é o problema não é o problema financeiro. Tá tudo errado, mas tudo bem. O problema é estar fora de Cristo. Esse é o problema maior da humanidade, é não ter Cristo. Se você entender o que é ter Cristo. Os apóstolos, eles tinham uma noção do que era ter Cristo. Uma base tão forte que eles eram chicoteados. No dia seguinte eles voltavam e estavam se alegrando porque eles foram chicoteados pelo nome do Senhor. Foram presos. Foram maltratados. Aleluia. Aleluia. Aqui eu vou lembrar do Marcos, que ele brincava comigo faz tempo, hein, Marcos? Abacuque, em sua poesia profética, afirma que mesmo com as intempéries dessa vida, elas não seriam parâmetro para determinar que uma pessoa é derrotada. Ao contrário, para os que põem a sua confiança no Senhor, é sinônimo de êxito. Vou ler isso aqui de novo. Achei bonito o que eu escrevi. Que Deus me deu. Abacuque, em sua poesia profética, afirma que mesmo com as intempéries dessa vida, elas não seriam parâmetro para determinar que uma pessoa é derrotada. Ao contrário, para os que põem a sua confiança no Senhor, é sinônimo de êxito, é sinônimo de vitória, é sinônimo. Se você põe a tua confiança no Senhor, não importa o que aconteça. Aí Abacuque 3,17. Aleluia, aleluia. O profeta Abacuque, ele fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Ele está contando um ambiente aqui de derrota humanamente. É ou não é? Ou aqui tem alguma vitória você a figueira não florescer, não ter fruto na vide, o produto da oliveira mentir, você achava e vai procurar a azeitona lá na oliveira e você não achar azeitona. É vitória isso? Humanamente falando? Não. E os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. No Senhor. A minha alegria está no Senhor. Se essas coisas acontecerem, amém. Se essas coisas não acontecerem, amém. A minha alegria está no Senhor. E aí ele traz uma revelação profunda, que depois o apóstolo Paulo lá na frente, ele fala assim: exultarei no Deus da minha salvação. Ele que me salvou, é nele que eu me alegrarei. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como a minha força. Não é ter o dinheiro a mais, não é ter a saúde a mais, não ter isso ou aquilo. A minha saúde é a minha força é o Senhor Deus é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Ele fará os meus pés como os da corça, me fará andar altaneiramente em lugares altos. Aí ele dá a receita. Quando você está em Cristo, este mundo que te dá aflições, que você tem aflições, ele não é mais o teu lugar. Ele te faz andar em lugares altos. A tua esperança não é nessa terra, mas é nos lugares altos. A tua visão não é uma visão mais terrestre, humana.
e factível de morte, mas a tua visão agora é uma visão nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos lugares altos. Você, como diria o Bruno Henrique, você está no outro patamar, aleluia, em outro patamar. Não que você seja melhor que ninguém, escuta, não, mas você em Cristo, Cristo te leva a esse patamar. Se você não está em Cristo, essas aflições vão te atingir, porque você está nesse mundo. Você consegue entender isso? Quando eu estou em Cristo, essas coisas vão vir, mas elas não me atingirão. Por quê? Porque eu estou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Elas não podem me atingir. Como é que vai atingir um ser celestial, um ser que está no céu, um ser que está com Cristo? Você é inatingível, você é invencível, porque você está atrás do vencedor, Jesus. Você está nele. Aleluia. O que nos diferencia é sabermos que no Senhor somos vencedores. Não importa o panorama visível, não importa o panorama que você está vendo, porque eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E a visão dos céus, ela é muito diferente da visão terrestre. Viver em Deus é muito maior, muito melhor do que é maior, e não há expressão que se dá em viver em Deus e viver neste mundo. O mundo só traz decepção, mas Jesus, Ele nos dá alegria. Aleluia. Nem a altura. Não, já voltei aqui. Era aqui. O que nos diferencia? A nossa luta não é no ringue terrestre. Se você acha que você vai lutar nesse ringue terrestre aqui, por quê? Porque você vai sair perdedor sempre. Sempre vai ter algo que vai te superar nesse ringue terrestre. Porque Jesus, se Ele venceu o mundo e Ele ressuscitou, Ele não está mais nesse mundo. Quando eu falo Ele não está mais neste mundo, entenda, esse mundo já não, Ele mesmo, o próprio Cristo entregou esse mundo para o, que Ele fala? Ele mesmo usa a frase, o mundo jaz no maligno. Agora você, que um dia entregou sua vida para Jesus e vive para Ele, este mundo não é mais suficiente para você. Ele não é mais cabível. A tua visão é acima. A nossa luta não é no ringue terrestre, mas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você tentar aqui lutar nessa terra, você vai lutar sozinho. Mas se você for para os lugares celestiais em Cristo Jesus, ali você tem alguém que é mais que vencedor, que já ganhou a batalha do mundo, e ele vai vencer a batalha que é espiritual, que você precisa vencer lá nos lugares celestiais. É lá a nossa batalha. Sabe, tem muita gente que não vence o pecado, porque ainda está batalhando aqui nesse mundo, com as armas deste mundo. Mas eu e você só vamos vencer o pecado, vamos vencer o mal, vamos vencer a morte lá, tendo uma vida de intimidade com Cristo, vivendo nele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É nele, é nele, é nele. Efésios 1:3 fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aleluia. Olha só, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares
celestiais. Então, ele não está falando assim, olha, você vai ter um carro a mais, bênçãos. Não estou falando que Deus, Ele não vai suprir as suas necessidades aqui, que Deus não vai fazer milagres aqui, que Deus não vai curar, ao contrário, Deus tem cura, Deus tem bênção, Deus tem libertação financeira, tem tudo isso, mas eu quero dizer que essa não é a causa de sermos vencedores, mas temos todas as bênçãos espirituais, quando estamos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Deus está querendo nos levar a outra dimensão. Quantos topam entrar nessa dimensão comigo? Aleluia. Eu te chamo nesta noite para entrar nessa dimensão de mais que vencedor. Aleluia. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A minha briga e a tua é espiritual. Você não vai brigar contra a carne e o sangue, contra o ser humano, contra o homem desta terra. Porque em um momento você pode prevalecer, mas no outro você pode perder. Ontem estava chegando na casa do Marcos, um motoqueiro com um passageiro lá, e bateu no meu carro, aí eles começaram a gritar e não sei o quê. Aí eu falei, vai embora. Não aconteceu nada com vocês, nem com o meu carro, vai embora. Aí teve uma hora que eu dei um grito neles, que eu já estava me enchendo as paciências. Eu falei, vocês vão embora, seus moleques. Vocês estão me enchendo as paciências, vocês não estão machucados, não estão nada, vão embora. Aí eles foram embora, aí eu fui ver o que tinha acontecido com o carro e abri na porta, acho que eles ficaram com medo, acharam que eu estava armado e saíram correndo. Né? Mas não estava nada, nem sei o que é uma arma. Aleluia. A nossa vitória real é estarmos em Cristo. Ele nos reserva outra dimensão, que nos dão a condição de sermos vencedores, sem os estereótipos deste mundo opressor. Esse mundo opressor tem vários estereótipos de vencedores. Quem foi? Teve uma blogueira aí, sei lá uma influencer que foi presa essa semana. Não era um case de sucesso a mulher? Hein? Tal do Vorcaro, acho que ele tinha relação com todo mundo, né? No mundo. Não é possível, né? Será que eu algum dia conversei com ele também? Né? Oferecendo a sua fortuna para tentar diminuir ou acalentar a sua pena. É isso que o mundo oferece. Esse é o vencedor do mundo. Esse é o vencedor do mundo. Um tempo atrás eu vi uma reportagem no Rio de Janeiro sobre os traficantes no Rio. E eles têm mansões grandíssimas, mas vivem nos guetos, nos lugares mais sujos para fazer as transações. Apertado. Por quê? Porque para evitar rastreamento de polícia e coisa semelhante, onde eles têm uma proteção, mas lugares nojentos. Você pensa que o mundo oferece, falar um pouquinho com vocês, jovens, parece que está oferecendo algo legal, mas o fim é desgraça, é morte, é destruição. Mas eu tenho algo para você, que o fim é ser mais do que vencedor, é diferente. É isso que Jesus oferece. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar daquilo que de fato nós somos vencedores. Os direitos dos vencedores. Você vai pegar igrejas que receberam cartas por perseguições, por lutas, por até mortes.
Você pega Tiatira, fala assim, olha, vocês vão receber uma perseguição de 10 dias, e muitos vão morrer. Puxa vida. Se você recebesse uma cartinha dessa assim, faça essa pergunta para você, você ia se achar vencedor? Ai, meu Deus. Ah, meu Pai eterno, eu sou um derrotado, porque eu vou morrer. Vai fazer igual aquele cara do filme, eu vou morrer. Não, é a Era do Gelo lá, o Cid, eu vou morrer, né? Muitos vão fazer igual o Cid, eu vou morrer. Porque às vezes, se você tiver esperança nesta vida, se você estiver baseado na tua vitória nesta vida, você vai falar, ai meu, ó dia, ó mês, ó ano, ó azar, ó céus. Mas Deus fala ao que vencer. Apocalipse 2,7 fala assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia, olha, ao que vencer, ao que Deus nos promete, é comermos da árvore da vida, e termos agora, não a razão de sermos destruídos pelo pecado. No Éden, eles foram destruídos pelo pecado, Adão e Eva, eles tiveram o peso do pecado nas suas vidas, e aquilo que era a vida eterna, se passou a ser um mundo limitado que eles passaram a viver. Mas eu digo para vocês, agora, Deus fala para nós, você vai ter o direito da árvore da vida, se você estiver em Cristo, se você vencer, ao que vencer, aleluia, é muito maior, não passará pela segunda morte. Apocalipse 2,11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, essa é a segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte, onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou, e se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com Cristo. Agora a morte, que para muitos é o fim, para nós agora é o começo de uma vida eterna em Cristo Jesus. Ao vencedor. A morte, onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou, eu sou vitorioso. Aleluia. Terá do maná escondido provisão eterna, e o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. Aleluia. Aquele maná que estava escondido aonde? Na Arca da Aliança. E qual foram as duas coisas que ficaram dentro da Arca da Aliança? O maná e a outra coisa, me ajuda aí. As palavras, as tábuas, com a lei, com a palavra. O maná estava escondido ali com a palavra. O maná estava escondido com a palavra, a provisão eterna. Jesus, Ele é a palavra, e nós estamos escondidos na sua presença. A tua provisão que você tem aqui, Deus, Ele promete prover aos seus servos, mas essa daqui é passageira, mas agora Ele tem um maná eterno. Ao que vencer terá maná eterno, vai viver a vida inteira sem precisar, mas não sentirá mais fome, porque o Senhor o alimentará. A árvore da vida estará ali
para alimentar as nações. Provisão eterna. E o seu nome, agora, escrito no livro da vida. Você não está mais escrito no hall da fama, ou na empresa fulano de tal, ou nisso ou naquilo. Agora o teu nome tem um lugar muito maior. Está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Só Ele pôde abrir o livro. No capítulo 5 de Apocalipse, ninguém podia abrir o livro, mas Ele pôde abrir o livro. E se o teu nome estiver no livro, aleluia. Quantos tem o nome no livro? Aleluia. E por último, poder de governar e julgar as nações. Apocalipse 2, por último não, ainda tem mais um. Apocalipse 2, 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Você fala assim: ai pastor, eu não tenho mais condição. Essa vida aqui, pastor, eu luto, eu batalho. Batalhe pela vida espiritual tua. Comece a batalhar. Porque agora o governo deste mundo, que é um governo corrupto, um governo maligno, ele há de passar. Mas você, se estiver no Senhor, você governará eternamente com Ele. E você terá o poder de julgar as nações ao que vencer. Aleluia. Aleluia. Que privilégio. Fala para você mesmo: que privilégio eu tenho. Que privilégio eu tenho. Eu sou salvo e remido no sangue de Jesus. Eu sou mais que vencedor. Começa a dizer: eu sou mais que vencedor. A tua guerra não é contra o diabo. Então fale para ele: diabo, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu estou em Cristo Jesus. Não é porque eu tenho. Talvez o diabo está te acusando e falando: olha, amanhã você tem isso para pagar, ou você tem aquilo, e está te oprimindo, porque você está sendo oprimido por essas condições. Mas eu quero dizer para você, fale para ele agora: eu sou salvo, remido, lavado no sangue de Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Fale para Ele. Fale para a tua situação. Eu não estou mais nesse patamar, não, diabo. O que você vê em mim, você agora, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida de Cristo está em mim. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Rebalarasto e andaraias. Eita, fique em pé agora. Você vai falar isso comigo. Essa frase: o direito de que se assente com Cristo no seu trono. Eita, isso não é bom para você não? Você não pode dar uns glória aí? Você não pode glorificar o Senhor aí? Você tem o direito de assentar com Cristo no trono. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Agora você tem o direito de se assentar no trono. Você é rei, sacerdote, ministro do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu sou mais que vencedor, 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 mais que vencedor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode levantar a sua voz e começar a glorificar o Senhor, porque por mais que você esteja passando por tribulações,
Ah, eu sou mais que vencedor. Nem a tribulação, nem a morte, nem o poder, nem a espada, nem o perigo, nada. Ore anda labaço e andará.